Olá, seguindo o nosso estudo em relação ao vídeo anterior, que fala sobre o futuro do Reino dos Céus e o grande futuro hoje queremos falar como ponto de referência ou nesta videoaula, né? Até aqui nós vimos o quê? Até aqui nós vimos aquilo que nos vídeos anteriores trouxem, né? Que podemos compreender como as previsões sobre a ressurreição e a vinda do Filho do Homem então constituem uma unidade, né? Que nós vimos isso, né? Sendo que a vinda encontra seu cumprimento provisório onde? Na ressurreição, mas principalmente nós falamos isso no vídeo anterior. Mesmo assim, então, no discurso escatológico, voltando a essa questão, não é difícil de nós compreender que toda a ênfase recai sobre o quê? Sobre a vinda final e definitiva do reino. No início da pregação de Jesus, no início da pregação de Jesus e nos sinais dos seus milagres, é fácil de nós entendermos como toda a ênfase recai sobre o cumprimento atual, a revelação atual do reino onde? Já, no nosso agora. Mas, da mesma forma, no fim da sua pregação, a ênfase vai recair sobre algo que vem no futuro, ou ainda não do reino de Deus, porque ele está provisório. Então, do reino é falado de maneira tão futurista como se não houvesse chegado. Semelhantemente, fala-se da sua vinda ou do seu retorno, como se fosse uma pessoa exclusivamente futura. Esta mudança na ênfase do cumprimento para o ainda não cumprido alcança o seu clímax no discurso escatológico no fim do Evangelho, ou seja, naquelas parábolas futuristas com ele relacionado. Né? Nós vamos ter como exemplo Mateus 24, nós vamos ter o discurso escatológico, as parábolas que seguem, né, que falam sobre essas questões no capítulo 25, 26, né, que vai estar tratando sobre questão futura em relação a esse reino. Né? Então, o ponto de referência que nos é dado aqui para esta época é a ainda esperada vinda do Filho do Homem, ou seu retorno, que deve orientar a igreja nesta época agora. Assim, então, teremos que compreender esta época atual como uma época de cumprimento, né, de uma nova época, devido ao quê? Devido à ressurreição de Jesus. Mesmo assim, é a própria vinda do Filho do Homem, ou o retorno de Cristo, que nos serve nesta época como ponto de referência, que nos orienta o quê? Para esse retorno que Jesus deixou claro que iria acontecer para que o seu reino então se tornasse pleno, definitivo sobre todas as coisas. Ainda nós vivemos antes do tempo, né, quando os demônios serão lançados no abismo, né, aquilo que vai ser na consumação. Nós não estamos na consumação. A grande restauração, a ressurreição, a renovação desta terra, né, a terra restaurada, ainda é visível apenas por meio de sinais. Né? Quando eu falo desta terra, porque haverá novos céus e nova terra, diz as Escrituras Sagradas, né, mas a gente olha lá para Romanos capítulo 8, né, que fala que a terra aguarda gemendo o dia da sua restauração, nós entendemos que essa terra, quando os filhos de Deus, então, na sua plenitude estiverem, né, o reino, né, na sua totalidade acontecer. Hoje ainda nós temos o quê? Sinais visíveis com relação a essas questões. A época que se iniciou onde? Com a ressurreição de Jesus Cristo. Ainda traz, então, para nós esse caráter provisório. Agora, então, o Evangelho é proclamado sem reserva como um Evangelho de cumprimento a toda a criatura. Mateus capítulo 10, verso 27 e capítulo 17, verso 9. A profecia, então, de João, né, o batizador, que ele fez a respeito de Jesus, quando ele batizou Jesus, já recebeu, então, esse cumprimento provisório. Né? Qual profecias? Qual profecia? Mateus capítulo 3, só para relembrar, no verso de número 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito ou com a descida do Espírito sobre a vida
da sua igreja, e com fogo, que quer dizer o que? O juízo final sobre todas as coisas. E isso nós vemos de forma mais patente também, sendo relembrado lá em Atos, né, quando Atos, no capítulo 1, o verso 5, vem trazer para nós isso como recordação também para a nossa vida. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois dessas coisas. Quando Jesus fala o quê? Do revestimento do Espírito Santo que é dado à vida da igreja. Né? E o batismo com o fogo não é fogo do Espírito, mas o fogo é sobre o juízo que João, o batizador, estava falando que virá futuramente, ou o juízo final. Assim, então, quanto à história da salvação, deu-se um grande passo para a frente, então, com a ressurreição. A ressurreição é que trouxe todas essas coisas agora na sua plenitude. Mesmo assim, então, o reino ainda vem somente através do Evangelho, que pode ser aceito, né, apenas pela fé. Marcos capítulo 16, né, quando fala da grande comissão em Marcos 16, no verso 16. A consumação que trará o reino, então, resultará somente quando vier o Filho do Homem, ou quando do retorno de Jesus Cristo. É para a vinda do Filho do Homem, então, que nós olhamos. Né? Agora, se o reino ainda não veio na sua forma definitiva, pode haver conflitos nesta época. A grande antítese, então, entre o reino de Deus e as forças do maligno foi acentuada, então, pela vinda do reino ao mundo. Né? Esse conflito que nós temos. Mas, em toda parte, a tarefa do discípulo ainda é caracterizada como perigosa, custosa, ameaçada. Então, a situação em que a igreja se encontra é caracterizada por esse conflito. Né? Por quê? As forças do maligno não querem que o reino de Deus aconteça na sua totalidade. Né? Como nós vemos aonde? No Sermão do Reino, ou Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, quando fala sobre as bem-aventuranças e fala sobre essa perseguição, essas coisas que vão acontecer na vida da igreja. No capítulo 7, verso 11, em seguida, também vai falar sobre esse conflito. Mateus capítulo 16, verso 24, seguido, também vai falar sobre esse conflito. E no capítulo 19, verso 29 e 30. Mesmo assim, diante desse conflito que há, né, nessa grande antítese entre o reino de Deus e as forças do maligno, o discípulo, nesta vida, já goza também de várias vantagens. Volta lá para Mateus capítulo 5, você vai ver o verso 13, né, na bem-aventurança, mesmo que fale desse conflito, mas fala das vantagens que já existem. Marcos capítulo 9, verso 50, capítulo 10, verso 29 e 30, e Lucas, capítulo 14, verso 34 e 35, falando sobre os discípulos. Já agora, a igreja, nós, já gozamos de várias vantagens, mesmo que haja um conflito entre o reino de Deus e as forças do maligno neste mundo, neste momento que nós vivemos. A igreja não tem base para nutrir nenhuma expectativa teocrática de cristianizar toda a sociedade. Né? Aquilo que é uma das teorias lá no livro do Apocalipse com relação à questão milenar, né? Que uma das ideias é desse evangelho sendo pregado, até que, né, ele vai tirar todo esse conflito da face da terra. Nós vamos ver que isso é algo que não está por acontecer, né? Mas esse conflito vai até o final, né? Visando que as dimensões desse conflito é que Jesus vai nos exortando através dos seus discípulos a perseverar face à opressão, a serem contínuos na oração, né? A estarem vigilantes, a viver de forma sóbria, né? Aqui na terra, porque há um conflito e esse conflito vai até o fim, né? E nesse conflito a igreja sempre é orientada então pelo grande futuro. Qual o futuro? O retorno de Jesus Cristo ou a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem será então que tem um significado
dessa forma para nós hoje, né, principalmente, se nós olharmos para Lucas, pegando o capítulo 18 de Lucas, né, numa das parábolas de Jesus, o verso 7 e o verso de número 8 de Lucas, quando fala da parábola do juiz iníquo, diz assim, termina a parábola: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta aqui meio difícil, né? Porque nesse conflito que existe, então, na igreja hoje, em relação, né, ao reino de Deus, né, a perseguição do maligno, né, sobre a face da terra, será que a igreja está preparada nesse sentido, então, né, para a vinda do Filho do Homem? A vinda do Filho do Homem, segundo Lucas, tem esse significado atual, né, sendo que a vinda vincula diretamente com o quê? Com a vida da igreja hoje, né, conosco. Deus, na vinda do Filho do Homem, depressa vai fazer justiça, vai trazer juízo, né, o batismo com fogo, que está lá em João o Batizador, sendo então motivo para nós fazermos o quê? Não relaxarmos no dia de hoje. Né? Por isso que está dentro de uma parábola de oração. Né? Nunca se deve falar então que o intervalo entre a ressurreição de Jesus e a vinda do Filho do Homem abrangerá séculos. Antes, sempre aparece um vínculo direto do grande futuro com o intervalo entre o presente e o futuro, chamado de problema da escatologia sinótica. Mateus capítulo 10, voltando, o verso de número 23, pegando o texto da palavra de Deus para nós entendermos melhor essa questão. 10, 23, ele diz assim: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Esse problema escatológico, né, que nós temos então aqui nos sinóticos. Por isso nós precisamos do quê? Nós precisamos ter a clareza de que precisamos discernir os tempos, ok? Por quê? Quanto à unidade e coerência nos pronunciamentos escatológicos de Jesus, há diversas questões que surgem. Por isso que é aquela pergunta, será que haverá fé na terra? Por quê? Porque Jesus mesmo nos chama a essa necessidade de discernir os tempos. E a igreja, ela está preparada para discernir os tempos. Hoje, o que a igreja pensa hoje? Como que a igreja vive o seu hoje com relação a essa expectativa do Messias retornando como Filho do Homem? Como que ela está nesse conflito que existe hoje entre as forças do maligno e o reino de Deus no agora e no reino que virá? Ela está preparada, ela está olhando para isso, ela está vivendo a sua missão de fato, ou ela esqueceu-se de discernir os tempos hoje? Haverá fé na terra? Há diversas questões que surgem, e mesmo assim é necessário nós entendermos bem o que Jesus está querendo dizer, né? Principalmente quando olhamos para Lucas, voltando no capítulo 17, Lucas capítulo 17, versos 20 e 21, quando fala da vinda do Filho do Homem, voltando a esse texto, interrogando pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então é necessário nós entendermos bem o que Jesus rejeita quando ele fala dessa forma aqui em Lucas capítulo 17 com relação à vinda do reino de Deus. Os fariseus queriam o quê? Os fariseus querem saber de Jesus quando virá o reino. A resposta de Jesus se encontra
nos versos 20, sim, se nós seguirmos até o verso 37, né, sobre essa questão do reino. Né? O que dizer então da primeira parte da resposta? Não vem o reino de Deus com observação. Né? O que nós vemos aqui, não vem o reino de Deus com visível aparência, verso 20. Jesus afirma que o reino já é, na sua forma provisória, revelado em Cristo Jesus visivelmente. Não está presente nele, ele está ali com os fariseus. Os fariseus estão vendo o reino? Não. Né? E não se fala aqui de sinais. Jesus não está falando de sinais. Jesus simplesmente está falando para olhar para ele. O que Jesus rejeita aqui é a ideia de que teremos de observar cuidadosamente tudo o que se pode acontecer para saber se o reino tem chegado. Aquilo que os fariseus queriam naquele momento. Não será discutida a presença do reino. Naquela época corriam o quê? Sempre boatos nacionalistas entre os judeus, alegando que o Messias já tinha chegado, porque eles aguardavam, né, a quem se sentaria de novo no trono de Davi aqui, terrenamente. Né? O verso 21, né? Então, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aí o verso 23, então vos dirão ei-lo aqui ou lá, não vades nem os sigais, né, para aqueles que estão dizendo dessa forma. Né? Aquilo que vivia a expectativa de Barrabás, né, ou do Jesus terreno aqui na terra, né, aquilo que os nacionalistas aguardavam. É nesse contexto que os fariseus perguntam a Jesus, então, quando virá o reino de Deus? E Jesus responde que será evidente a toda pessoa. Né? Jesus responde. Assim, Jesus diz o quê? Ele nos ensina que a vinda do reino será tão evidente que ninguém poderá duvidar. Né? Por quê? Ele é o reino. Né? Então é nele que nós vemos o reino na sua inteireza. E isso vai acontecer na vinda do Filho do Homem também. Mas nós, como igreja, estamos vendo Cristo como reino hoje, presente? Né? Essa é a questão que nós precisamos olhar. E na afirmação que o reino de Deus está em nosso meio, quer dizer o que então? A situação em pauta, né, que nós vemos aqui em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, que nós lemos, é futura. Ela é escatológica, né, como também é a vinda do Filho do Homem, né, ou o retorno de Jesus Cristo, a respeito da qual, então, a pessoa também não deve errar. Né, os versos 22 e 23. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Jesus fala agora com os discípulos e não com os fariseus. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias o Filho do Homem e não os vereis, e não o verei. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem os sigas. Então, olhando para o verbo aqui, dirão, no verso 21, nem dirão, né? Dirão aqui, ele traz para nós o quê? Que o reino de Deus está em nosso meio já. Jesus está ali. Logo, a vinda ainda é motivo de espera, porque o retorno ainda acontecerá. Por quê? O porquê, então, de Lucas 17, 21, então, indica que aquilo que se segue é uma explicação da desnecessidade de alguém dizer ei-lo aqui ou lá está. Será necessária, então, que desnecessária toda essa discussão. Por quê? Quando vier o reino na sua inteireza, né, ele será evidente a todos. Né? Mateus capítulo 24 fala que todo olho verá, né, quando ele vier em nuvens. Né? Como é evidente, então, o relâmpago que fuzila, né, e brilha de uma a outra extremidade. Né? Aqui em Lucas 17, verso 24, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha em uma ou outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Né? Ou seja, a expressão final de reino está em Cristo Jesus. Hoje a igreja precisa estar com seu olhar fixo para Cristo, mas a igreja, infelizmente, hoje muitos estão com seu olhar fixo para outras questões relativo a esta provisoriedade de vida, né, entendendo mais isto e buscando querer mais isto para si do que verdadeiramente o reino de Deus. E para-se de anunciar o reino de Deus e foca-se em pessoas sobre a face da terra. Nós vivemos isso no nosso país atualmente, e principalmente na área política. Né?
politizando, então, vamos falar, a igreja nesse sentido de olhar tão somente para o aqui e agora da terra e esquece-se a igreja de anunciar esse reino, né, que é provisório hoje, mas que se concretizará no Messias que vem, e esse Messias é Jesus Cristo. Nós precisamos resgatar isso de novo para nós. E é sobre isso que Lucas 17 está falando. Como nós estamos vendo o reino? Como os fariseus aguardavam nas expectativas ou precisamos ver naquilo que Jesus fala porque deve ser a visão dos seus discípulos? Ok? Assim então, como o reino será visível a todos? É claro, Lucas 17, verso 20 e 21, não exclui a preocupação com os sinais da parte dos discípulos. Porque os discípulos são aqueles que levam a realidade desse reino. Então, a presença de alguns na vinda do reino, como no caso daqueles no dia de Noé, de Ló, ficarão surpresos com a vinda do Filho do Homem, porque não estão preparados. Quem? A igreja que deveria estar preparada, versos 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. É um pouco daquilo que vive a igreja hoje. É interessante isso. Desculpa a expressão, mas eu não posso deixar de lado aqui. Hoje a igreja, para reunir pessoas, só pensa em comida. Só pensa em lanche, só pensa em aquilo que virá. Esquece-se do verdadeiro sentido de estar junto, que é alimentar-se pela palavra de Deus. Mas se não tiver, né, a refeição final, se não tiver comes e bebes, então as pessoas não vêm. Está como no dia de Noé, a igreja perdeu o sentido de ser. Jesus está falando isso, acorda a igreja, né, com relação à vinda do Filho do Homem. Né? Ou mesmo nos dias de Ló, que não era diferente, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, só pensando no aqui e agora, né? Agora mais com relação não de momentos juntos sociais, né? Casamento, como Noé, que era comer, beber, casar e dar em casamento, só questões sociais, né? Ou seja, preparar o ambiente socialmente, mas aqui fala na época de Ló sobre apenas olhar para o terreno, para a busca desenfreada no aqui e agora, simplesmente disso. Né? E o mesmo aconteceu, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Né? Aqui fala de sinais para dentro, para a igreja. E a igreja está parando de olhar, por quê? Porque até mesmo a sua liderança não tem mais chamado para isso. Tem esquecido disso. Tem se preocupado o quê? Com o agradar socialmente as pessoas para estarem dentro da vida da igreja. Isso é uma praga que está acontecendo na vida da igreja. Desculpa, não tem outra expressão para falar, porque é um pecado na vida da igreja. Né? A presença de alguns na vinda do reino, então naquele dia vão ficar surpresos. Aí Jesus está falando para os seus discípulos, não está falando para os fariseus, está falando para os de dentro agora. Assim então, muitos têm negligenciado os sinais com relação à volta de Jesus Cristo. Isso é um problema para os de fora? Não, um problema para os de dentro. Lucas 17, verso 20 e 21, não quer nos dizer que não há sinais que precedem e acompanham a vinda do reino, mas que quando vier o reino será evidente a todos na sua presença, né, que está presente lá em Lucas capítulo 12, verso 56. Logo, o necessário então é preocupar-se com o discernimento dos tempos. Mateus capítulo 16, verso 2 e 3. O homem deve reconhecer o significado verdadeiro dos tempos que vivemos anteriormente. Qual homem? O homem que está em Deus, o homem nascido em Deus, o homem restaurado, né? Esses discípulos que aqui estão. Com Cristo a salvação já veio, sabemos disso. E nele, então, o que se espera? Se espera o juízo. Assim, ainda há algo para acontecer, mas no ministério de Jesus, todos os sinais dos juízos já são evidentes. E nós estamos parando de olhar para isso. Nós perdemos esse foco como igreja hoje. É isso que Lucas 17 está falando. Nós estamos mais como os fariseus do que com os discípulos de Jesus.
Para nós podermos discernir então os tempos, só temos que olhar para o quê? Para os sinais já evidentes dessa época. Sinais que alertam da presença do reino já neste mundo. Mas esses sinais estão sendo anunciados, estão sendo mostrados claramente à vida da igreja, né, no seu contexto mais congregacional. Pouco se tem falado sobre essa questão. Né? Por quê? Porque isso pode gerar medo, pode tirar pessoas do convívio da igreja. Temos que olhar para isso. Os sinais que alertam a presença do reino já está neste mundo corrupto que precisa ser mostrado nessa ideologia corrupta humana que nós temos, que precisa ser denunciado, e que o Filho de Deus não pode estar presente, né, nem estar coerente em relação a isso. Como também, né, a vinda ainda futura do reino que está para acontecer, como a oposição a esta vinda da parte de Satanás. Satanás sabe o que vai acontecer com ele, né, e ele está fazendo o quê? Tapando os nossos olhos para que nós não venhamos a olhar para isso, porque isso nós vemos lá em Apocalipse, no seu final, quando fala que o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos, e aqueles que querem acompanhar. Né? Então aí é outra questão, não era para o homem vai porque ele quer acompanhar. Muito importante aqui para os discípulos, então, muito importante para a igreja, para nós hoje, é poder discernir os tempos. Né? Discernir de dentro para fora, de nós para o agora. Né? Os fenômenos que caracterizam esta época. Entre a encarnação e o retorno de Jesus Cristo, que deve ser observado para nós podermos discernir os tempos. Aquilo que Mateus capítulo 24 fala sobre a vinda do reino de Deus. Né? Que vai acontecer o quê? Na vinda do reino de Deus, a iniquidade adentrará, né, sobre a vida da igreja, porque a iniquidade já está no mundo, né, mas ela vai aumentar aonde? Aonde ela não estava na vida da igreja. Né? E isso vai tirar o foco desse retorno de Jesus Cristo. Então, precisamos observar isso, né? Onde nos leva o que? A aproximação, entender essa aproximação do grande dia do juízo, né? Que está então nesse discurso escatológico, Mateus 24, Marcos capítulo 13. Os sinais dos tempos, então, concluindo aqui, devem ser observados e interpretados por nós. Né? A partir da onde? Do mundo, o mundo jaz no maligno. A partir de nós e o mundo entrando no nosso meio. Então precisamos olhar. E aqui não é uma opção, não é opcional, não é facultativo, é essencial nós olharmos para isso. Né? Mateus capítulo 17, volta, verso 20 e 21, né? Que nós temos aqui nesse caso, ok? É isso que eu gostaria de falar então agora, né, com relação a esse vídeo aula, né, desse grande futuro como ponto de referência, né, o futuro do reino dos céus. Né, e nesse futuro do reino dos céus, a igreja precisa voltar a discernir os tempos. Né, a igreja precisa olhar para dentro de si como ela está vivendo o aguardo do retorno, né, do Filho do Homem. Ok? Próxima aula vamos falar ainda sobre o futuro do reino dos céus, mas sobre esse discurso escatológico agora em Marcos capítulo 13. Até a próxima aula, dá uma lida em Marcos capítulo 13, né, e compare isso também com Mateus capítulo 24. Ok? Forte abraço desse irmão em Cristo, até a próxima videoaula. Estamos finalizando, né? Mais 4, 5 vídeos agora, mais 4, mais precisamente, nós estaremos terminando, né, esse tema, né, que foi longo. Né? Nós estamos aqui algumas aulas, vídeos aulas já tratando sobre isso. Né? Mas que Deus possa nos ajudar e nós possamos seguir em frente até o final para nós compreendermos. Né? E esse puxãozinho de orelha que hoje nós temos é necessário para nós aguardarmos Cristo. Lembre-se do dia na época de Ló, lembre-se nos dias de Noé. Né? E veja como está a igreja vivendo hoje, né, no sentido de ser igreja, né, de estar congregado para quê e por quê. Né? E como isso tem se tornado também, né, uma voz profética ao mundo com relação ao retorno de Jesus Cristo. Deus te abençoe.
né? Compreenda isso com carinho desse irmão em Cristo. Até a próxima.